ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Busquem as coisas lá do alto. Você viu que está torta a árvore também, né? A paz do Espírito não vai funcionar. Pronto, Marco. Agora você vai ficar tranquilo. Agora você vai ficar tranquilo. Assimetria. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Essa palavra, portanto, ela não funciona sozinha, né? Para ter um portanto, você precisa ter alguma coisa que vem antes. Você tem um argumento, aí você tem um portanto, outro argumento, que se relaciona com o primeiro. E esse argumento que se relaciona com o primeiro foi o que a gente viu na semana passada, esse estudo que a gente está fazendo continuado da Epístola de Paulo aos Colossenses, falando que há muitas coisas que têm aparência de piedade. Há muitas coisas que os homens vêm impor sobre nós como sendo algo bom e santo e que vai resolver o seu problema com o pecado. Não, se você pensar muito forte em algo, aquilo vai transformar o seu mindset e você vai se tornar um novo homem, vai mudar o seu DNA. As pessoas falam isso hoje em dia. Mudança quântica de DNA, o bagulho é louco. Não funciona, sabe por quê? Porque essas coisas não têm poder contra a sensualidade. O pecado é uma lei, tipo a gravidade. Você pode até vencer, mas precisa de muito esforço, muita energia. Você pode gastar todo o combustível do mundo, mas a gravidade vai continuar agindo sobre você. Você pensa assim, o foguete subiu, lá fora na atmosfera não tem gravidade sim, e está agindo sim. Senão a Lua já tinha ido parar em outro lugar e a Terra não estava em volta do Sol. Talvez você não perceba o efeito. Você se tornou uma pessoa muito ascética. Lembra que a gente viu essa palavra ascetismo na semana passada? Você é uma pessoa muito ascética, muito rigorosa consigo mesmo, com hábitos muito bem estabelecidos. E aí você tem vitória sobre a iniquidade, vitória sobre a pobreza, vitória, mas tudo isso é temporário. E se você conseguir ficar a vida inteira sendo muito bom e muito legal, na hora da morte você vai descobrir que isso tudo foi em vão. E você vai para o mesmo lugar que todos os outros pecadores, o inferno. Porque ninguém é capaz de redimir a si mesmo da natureza maligna que entrou em nós na queda, do qual nós somos descendentes sem optar por isso. Nascemos com um legado vazio que nossos pais nos deram. Conforme a gente viu ontem, muito curioso como as coisas se conectam, né? O Espírito Santo vai falar num fluxo. O que nós herdamos do nosso pai? Talvez você tenha herdado uma fortuna, e eu fico muito feliz por você, mas você herdou o pecado junto. Talvez você tenha herdado uma dívida, e eu fico muito triste por você, e você herdou o pecado junto. Nada está resolvido. Não importa quem você é, o quão bom e justo você é. Você é bom e justo aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus você é um pecador, carente de graça. E é isso que Ele nos concedeu. E aí que entra o portanto. Porque em Colossenses capítulo 2... Virou Tessalonicenses aqui por quê, meu Deus? Obrigado. Obrigado por Colossenses ainda estar aqui. Ele fala de que nós fomos batizados para dentro da morte de Cristo. Você não viu essa morte acontecer. Porque ela aconteceu em um período histórico que você não estava vivo. Ela aconteceu lá no passado. Mas Deus, em sua misericórdia, matou um ser eterno para nos dar uma vida eterna. Portanto, a eficácia da morte dele dura eternamente. Aquilo que aconteceu lá no passado diz respeito a você quando você crê. E a morte que foi a morte de Cristo, ele, por vontade, incluiu você nela. E disse assim, sabe a eficácia que essa morte tem? Sabe o poder que essa morte tem de terminar com todas as coisas negativas? Eu atribuo esse poder a você. Eu coloco você dentro desse poder para que na sua vida também todas as coisas negativas terminem. Porque a minha morte passa a ser a sua morte quando você crê em mim. Cristo nos legou isso. Os nossos pais nos legaram uma queda. Cristo nos legou uma redenção. Em Deus nós somos filhos redimidos. A eficácia da morte de Cristo é sua. Ele sofreu para que nós desfrutássemos do poder daquilo que ele sofreu. Isso, às vezes, me faz
me faz exultar. Depois que eu saio do bug, né, que eu fico pensando nisso e falo, não é possível, não é nem justo aos meus olhos que Cristo tenha sofrido e eu não. Porque para mim, eu tenho que sofrer pelos meus erros, eu tenho que sofrer as consequências dos meus pecados, eu tenho que sofrer na minha carne, mas nem se eu sofresse tudo o que Cristo sofreu, eu seria capaz de me redimir, porque eu sou caído e a queda não produz vida. Mas Cristo, por não ter pecado, foi aceito como sacrifício pelo Pai, e todo o benefício do que Ele fez foi imputado a mim. Eu desfruto da vitória de Cristo sem ter lutado a guerra dele. A batalha dele na cruz foi só dele, e Ele heroicamente venceu. E entregou-nos o benefício de tudo que Ele conquistou. Vivam, Ele diz, vivam, vivam. Vivam a minha vida. Portanto, se vocês creem que essa morte trouxe a vocês o fim de todas as coisas negativas, vivam como ressuscitados, porque Cristo não só morreu em nosso lugar, mas Ele ressuscitou em nosso lugar também. O Pai o ressuscitou para mostrar para o universo que o sacrifício foi aceito. Isso foi visto por inúmeras testemunhas que escreveram, eu vi Cristo andando. Ele falou comigo, Ele ressuscitou, eu vi Ele ascender aos céus, Ele está vivo, há um homem ressuscitado na glória, chamado Jesus Cristo, à direita do Pai, e que nos ama. Amém. Você crê nisso? Amém. Seu coração arde de fé nisso? Amém. O meu coração exulta, mas não é na guerra que eu venci, é na vitória de Cristo. A minha confiança está em Cristo. A minha confiança não está no poder que eu tenho de me disciplinar até vencer o pecado. Não. A minha confiança está em olhar para o pecado e falar, você pode me vencer hoje, mas haverá um dia em que você será derrotado. Eu posso olhar para a tristeza recorrente e dizer, hoje você pode me deprimir, amanhã você não terá poder sobre mim. Eu posso agir pela minha carne um dia, mas amanhã ou depois, algum dia ela não terá poder sobre mim. Todas as vezes que eu erro, todas as vezes que eu peco, eu preciso me lembrar que eu não sou capaz de me consertar a mim mesmo, mas eu preciso confiar que Cristo fará isso por mim. Amém. Isso não me torna preguiçoso, indolente. Isso não me torna fraco, leniente com as minhas próprias fraquezas. Eu tenho um vício. Tudo bem, eu posso continuar tendo. Um dia isso vai passar. Porque eu quero viver a plenitude de Deus agora. E se o pecado, o vício, a tristeza me impedem de fazer isso, então eu devo aprender a buscar as coisas lá do alto, para que a aplicação da ressurreição seja mais rápida. Eu não quero continuar vivendo como escravo. Eu quero viver como filho. Eu quero viver a plenitude da glória de Deus agora. A Bíblia me promete quando Cristo se manifestar. Quando Cristo se manifestar. A gente sempre fica falando assim, Cristo no dia da glória se manifestará. Mas Cristo pode se manifestar hoje. Cristo pode ser visto hoje. A glória pode brilhar hoje, na face da carne. Deus escolheu a carne como meio de se manifestar diante da criação. Você e eu, os seus filhos. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda, Romanos 8, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque a manifestação dos filhos de Deus, como tais, é a libertação da criação do cativeiro. Toda a criação olha para você e para mim, dizendo assim, você é filho de Deus, a minha liberdade repousa enquanto você acordar para a maturidade. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quanto tempo a criação aguardará? O tempo que você levar para se manifestar. Mas uma coisa eu quero a glória de Deus na minha vida agora. Eu quero caminhar em maturidade agora. Eu quero a ressurreição agora. O que eu devo fazer para experimentar o benefício da ressurreição? O que eu tenho que fazer, Senhor?
Ele nos responde: vocês foram ressuscitados? Busquem as coisas lá do alto. Buscar denota anseio, desejo. Onde que você coloca o seu prazer? Porque aquilo que te dá prazer é aquilo que governa a sua busca. E você vai investir tempo, você vai investir dinheiro, você vai investir esforço naquilo que te dá prazer. A questão é que o nosso prazer é escravo do pecado. Por causa disso, a gente ainda gasta tempo e esforço no pecado, porque a gente não mudou a chave dentro da cabeça. Peraí, eu morri para o pecado, eu ressuscitei para uma nova vida, então o meu prazer tem que mudar, eu tenho que aprender a ter prazer em Deus. E eu vou abrir a minha Bíblia e falar: o meu prazer está aqui. Senhor, me dá prazer de ler a palavra. Meu prazer está nos hinos. Eu vou trocar aquela música insana e maluca que eu ouvia, que me dava prazer, mas que era o prazer para a minha velha vida. A minha nova vida tem prazer em novas coisas. Eu vou ouvir novas coisas. Ah, mas no começo o gosto é ruim. Você já fez reeducação alimentar? No começo é difícil. Você quer a sua pizza com extra queijo e muito sal. Mas você tem pressão alta e vai morrer, então, pelo amor de Deus, menos queijo e menos sal. No começo é ruim, mas é melhor viver do que morrer. Até que o seu corpo se acostume com a nova vida, há uma certa luta. Mas é uma luta que já está ganha. Quando você busca as coisas lá do alto, você está apressando aquilo que ele prometeu que vai acontecer. Eu posso esperar e ficar décadas esperando o dia que eu vou ter que fazer algum tipo de intervenção médica para resolver o meu problema de pressão alta, que eu, graças a Deus, não tenho. Eu estou usando como um exemplo, mas imagine. Mas alguns problemas nem tem cura. Como é que você cura pressão alta? Você não troca um órgão para resolver o problema da pressão alta. Troca? Você vai viver a vida inteira com alguma coisa que só te lembra que você é mortal? Escravo de um vício? Escravo do pecado? Dando tempo, dinheiro e esforço para uma coisa que só te lembra que você era caído? Muda agora, muda a chave na sua cabeça. Eu vou buscar prazer em Deus. Eu vou buscar prazer em Deus. É reeducação, é colocar o coração nas coisas certas. E sabe como você faz isso? Pensando nas coisas lá do alto. O coração segue a mente. O coração segue a mente. Se você pega a sua mente e fala assim: eu vou pensar nas coisas lá do alto. Como? Bota um reminder no seu celular, bota um aviso. Você precisa pensar nas coisas lá do alto. Aí você: o que esse negócio no celular está falando? Eu preciso lembrar do Senhor. Eu preciso pensar nas coisas lá do alto. Aí exige um esforço. Percebe? Para ser redimido, você não faz esforço. Para ser santificado, você trabalha junto com o Senhor. Senhor, eu quero apressar esse processo de santificação. Eu quero apressar a manifestação da sua glória na minha vida. Eu vou buscar. Eu vou buscar. E você é recompensado pela busca. Sabe por quê? Porque cada vez que o Senhor se manifesta em você, você experimenta um prazer, uma alegria. Quando você fala por Deus e alguém encontra Cristo nas suas palavras, você sai dali mais feliz do que o pecador que encontrou a salvação. Tem mais festa no céu por aquele que se arrepende, porque nós também vamos festejar de ver Cristo em nós. É Romanos 5. Eu antes era escravo do pecado, eu tinha me dado para o pecado, muito mais agora eu vou ser escravo da vida e vou viver para a vida. Se eu tinha prazer antes, muito mais prazer agora. E você vai desfrutar de novas formas de alegria, novas formas de desfrute, o prazer de dividir. Antes eu tinha prazer em ser rico, agora eu tenho prazer em ser generoso, em fazer alguém rico. Antes eu tinha prazer de comer tudo sozinho, agora eu tenho prazer de dividir a minha comida com alguém. Antes eu tinha prazer de estudar a Bíblia, hoje eu tenho prazer em ensinar a palavra e tornar alguém sábio nas letras sagradas. Antes eu tinha prazer de tocar minha guitarra sozinho e fazer solos incríveis, hoje eu tenho prazer de dividir a música com os irmãos e todos nós nos alegramos. Nós crescemos juntos. Nós nos alegramos juntos. E cada um que manifesta a vida,
Cada um que... Eu amo essa expressão dos assembleanos. Eu estou convivendo com assembleanos. Eu amo essa expressão, dá lugar na terra. Eu acho maravilhoso isso. Fala comigo, dá lugar na terra. Chega para o irmão que está do seu lado e fala assim, Alcides, dá lugar na terra, irmão. E no ano a gente não fala isso sempre. Dá lugar na terra. É assim, no céu está tudo pronto. Se o Robson der lugar na terra, a gente vai ver Cristo no Robson. Robson, dá lugar na terra. Não é maravilhoso? Dá lugar na terra? É maravilhoso. Pois é isso, a glória da diversidade do corpo é isso. Eles têm expressões muito boas. Dá lugar na terra. Porque quando Cristo, que é a vida de vocês, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele. E você sabe o que eu acho mais incrível disso? É que Deus não tem vergonha de se vestir de carne. Ele não quer aparecer como uma bola de luz, com 6 asas e olhos para todo lado. Não. Ele quer aparecer com você. Ele quer ser visto em você. Ele age pela encarnação. Ele se vestiu de Jesus, desprezado, sem aparência, e hoje ele se veste de cada um dos filhos dele. Ele é reconhecido na terra pelos seus embaixadores. Algumas pessoas questionam, por que Deus não vem Ele mesmo resolver os problemas? Porque Ele escolheu a carne como veículo de transmissão da glória dele, de manifestação da glória dele. É um princípio, é uma escolha de Deus. Pode o vaso ficar reclamando com quem fez ele? Por que você me fez assim? Não pode. Ele escolheu colocar o tesouro dele em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele nos escolheu, e você tem que se gloriar nisso. Eu fui escolhido por Deus. Ele escolheu a minha carne para habitar o Espírito dele. Onde eu for, eu posso manifestar em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Onde eu vou, Cristo pode ser visto em mim. E a gente não entende muito bem como a gente vai ser. Segundo 1 João capítulo 3, fala assim, 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A nova vida que nós recebemos, depois de termos morrido com Cristo, ressuscitados com Cristo, conforme nós vimos ontem, nós somos gerados filhos de Deus. A vida dele repousa em nós, tal qual um embrião. Eu acho essa história do bebê na barriga da mamãe muito legal. Porque, por exemplo, a gente está vendo a Emily e o Bruno que estão grávidos, né? A Aurora está lá. E a gente está vendo os efeitos da Aurora, né? A Emily está com a barriguinha crescendo. São os efeitos da Aurora, mas a gente não viu a carinha da Aurora. Repara, a gente não viu a carinha da Aurora, mas ela está lá. Ela está causando vários efeitos. O Bruno não está aqui hoje, isso é efeito da Aurora. Porque o Bruno pontualmente está aqui toda a reunião. Hoje o efeito da Aurora foi... Tadinhos, cuidaram ontem, né, do chá, estão cansados, precisam cuidar de um monte de coisa. Efeito da Aurora. E quanto mais a Aurora se aproxima, mais efeitos da Aurora a gente vai ver. Até o dia que ela finalmente o quê? Se manifestar. Aí vai ser o milagre da Aurora, né? Que nasceu a Aurora. Esse é o nosso milagre da Aurora. A gente vai ver o bebê. E vai ser lindo. A gravidez é linda. A gravidez da minha esposa com meus 2 filhos foi linda. Cheia de sofrimentos e de percalços. Mas foi linda quando eles nasceram. A gente viu a carinha deles. A Sofia, porque o Bernardo é minha cara. Graças a Deus, pelo menos um. Mas assim, há um processo até que se manifeste plenamente um ser humano. Esse processo é a gestação. E depois que nasce o bebê, ele é lindo, mas se ele ficar bebê para sempre, a gente tem um problema. Não é? A gente quer ver fala. Então, quando o bebê começa... falou papai. Falou foi nada. Ele falou... mas você quer ver ali, porque
a gente aguarda ansiosamente a manifestação do nosso filho. Quer que fala pai, quer que fala mãe, quer que fale por que está doendo, porque o bebê chora que nem uma sirene e tu não tem ideia do que ele está chorando. Está chorando por quê? É fome? É porque quer trocar? É o quê? Você faz de tudo e ele não para de chorar. Mas o dia que ele falar, ele vai te dizer, está doendo a minha cabeça, pisei numa peça de Lego, estou com fome. A gente quer que manifeste. A gente quer a maturidade. Quanto mais Deus. Deus espera que a sua fala amadureça. E que você, quando falar, não fale mais como um bebê. Não fale coisas infantis. Mas fale como um filho maduro de Deus, cuja cada palavra não se desperdiça, mas edifica quem ouve. E isso é uma fala madura. As críticas infantis que nós fazemos às vezes uns aos outros é o quê? Infantilidade. Você está falando como um bebê. A fé está no seu coração, você é filho de Deus, mas ainda fala como um bebê. Você olha muitos serviços para fazer, mas você não faz. Por quê? Porque você é um bebê. Você não tem força. Já viu um bebê carregar uma cadeira? Não carrega. Ele até tenta. Eu achava bonitinho o Bernardo, eu trabalhava e o Bernardo ficava uma cadeirinha do meu lado. E aí eu desenhava as coisas, porque eu trabalho com ilustração, e o Bernardo me via desenhando e ele começou a desenhar também. Mas ele entregava uns negócios bem curiosos, assim, né? Diferente. E ele tentava me explicar o que era, mas ele também não sabia falar bem, e a gente fingia que entendia. Foi regando a sementinha. Hoje ele é um ilustrador melhor do que eu. Por quê? Porque era criança e cresceu. Manifestou. Ele não conseguia no começo, não tinha coordenação motora fina. Agora tem, muita. Você precisa amadurecer. E se você é criança na fé, não tem problema. Você é filho de Deus. A questão é quanto tempo leva para amadurecer, o quanto que você buscar. O quanto que você se entregar. Quanto mais você se entrega ao Senhor, quanto mais você pensa nas coisas lá do alto, quanto mais a sua mente e o seu coração se entregam a Deus, mais você vai sendo conformado. E mais vai se cumprindo 1 João 3, versículo 1. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Da mesma forma que a gente não sabe como que um bebê vai ser quando ele nasce. A gente não conhece. Mas conforme ele cresce, ele passa a ser conhecido. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Eu não sei qual é a sua forma final. Ao longo da minha carreira cristã, Deus me entregou muitos dons, muitos morreram, muitos frutificaram. Ao longo da sua história, Deus fez muitas coisas. Algumas ele fez só lá no passado, e hoje ele não faz mais. Algumas coisas você exercitava antes, hoje não exercita mais. Antes você servia em algumas coisas, hoje serve em outras. Porque não se manifestou ainda a sua forma final. Nós não sabemos quem você será. Nós não sabemos com quem você se parecerá. E a manifestação de Cristo não cabe numa pessoa só. Deixa de querer ser perfeito, porque você não será. Deus é tão incrível que Ele escolheu um corpo coletivo para se manifestar, porque Ele quer botar um pouquinho do caráter dele em cada um de nós. E é a soma de nós que vai produzir uma imagem de Deus. Não é você, é nós. Igreja é coletivo desde o início. Você não é igreja, a igreja é nós, a igreja é sempre plural. Esse grupo aqui não é toda a igreja, tem um outro grupo ali e a gente se junta e fica mais igreja. E no bairro inteiro tem várias outras e a gente junta com elas e fica mais igreja. E a cidade inteira, mais igreja. E o Brasil inteiro e o mundo inteiro, o corpo de Cristo místico é a sua contraparte, na qual Ele escolheu depositar o seu Espírito de forma plena. Cada um de nós exercitando plenamente a nossa filiação, nos tornamos a expressão daquilo que Deus determinou para cada um. Mas você não é igual a mim e você não tem que se forçar a fazer as coisas que eu faço como eu faço. Encontre a sua identidade em Deus. Ache a sua voz. E seja pleno naquilo que Deus te entregou. Porque quando você olhar, você será semelhante a Ele. Mas eu sou tão diferente do Tio. Mas o Tio parece Jesus. Mas como é que pode o Tio e o Alex ser ambos parecidos com Jesus, mas eles são tão diferentes entre si? É porque é um fractal.
é um complexo. Cristo tem todos os caráteres, Cristo tem todas as naturezas, Cristo tem toda a glória, e aí ele deposita um pouquinho em cada um. E quando junta T1 e Alex, Morpha, Transformer, vira um Megazord de Cristo. E aí junta com ele e com ela, e aí, tipo, cada um de nós em um momento, vamos sendo expressões da glória. De acordo com a justa cooperação de cada um, você pode ser um balde de gelo. Esse balde de gelo é necessário para a glorificação da igreja. Não sabemos como seremos, mas uma coisa eu quero que você tenha certeza, irmão e irmã. Você é precioso. Você é amado. Você é importante. Você é um filho de Deus. E a glória de Deus repousa em você. Talvez ela não seja madura, mas o Senhor está trabalhando em você e em mim. Ele vai produzir aquilo que Ele quer. No momento em que nós nos entregarmos à busca, a pensar, essas coisas vão vindo mais e mais e mais. E aí aquilo que antes era luta, passa a ser desfrute. Aquilo que antes era esforço, passa a ser natural. Você começa a fluir naquilo que Deus te deu. Antes havia insegurança, agora há descanso. Antes falar de determinados assuntos exigia uma luta que você fala, meu Deus, supletivo. Agora não. Agora é só fluir. Você ficou melhor? Não. Você só deu lugar na terra. Você deu lugar na terra. Amém? Esse é um chamado a todos nós nessa manhã. O chamado para busca. O chamado para busca. Adotar um estilo de vida que prime pela busca. Que acorde de manhã com fome, mas não de pão, também. Um pãozinho de manhã é muito bom. Mas acordar de manhã e falar assim, Senhor, eu careço da sua glória. Eu tenho fome da tua presença. Eu tenho fome de que o Senhor me transforme. Hoje, manifesta a sua glória em mim. Me deixa ver o teu poder na terra. Eu vou dar lugar e o Senhor vai se manifestar. Antes de dormir, gratidão ao Senhor. Senhor, o Senhor agiu nesse dia. Você teve um dia ruim, zica. Eu não vi. Mas eu sei que o Senhor fez. E pela fé eu creio que o Senhor fez muita coisa que eu não vi. Eu vou te dar graças, porque o Senhor fez muita coisa que eu não vi. Mas amanhã me deixa ver. Construir uma vida com Deus é buscar e pensar. Quanto mais, irmãos, nós mergulhamos nisso. Você não tem que abandonar o seu trabalho. Você não tem que abandonar a sua carreira. Parte da glória de Deus repousa em você ser um bom profissional naquilo que você faz. Mas não pode ser sua prioridade. A sua prioridade tem que ser a glória de Deus. Parte da glória de Deus em você é ser um bom pai, é ser uma boa mãe. Mas os seus filhos não podem ser os seus ídolos. Eles não podem tomar a primazia de Deus no seu coração. Tem gente que é pai de pet. O seu pet não pode ser Deus no seu coração. Acertei alguém aí, foi mal. A primazia é do Senhor. O trono é dele. O prazer do coração vem dele. Amém? Portanto, se vocês morreram com Cristo, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Porque nós haveremos de vê-lo como Ele é. E o mundo vai ver como Ele é em você. Porque isso foi escolha de Deus. Não pense que Deus não tinha outro caminho. Ele é criativo. Ele ia achar muitos outros caminhos. Mas isso foi a escolha dele. Ele quis você. E você tem que dar graças a Deus porque Ele quis você. Amém? Então, essa foi a porção que o Senhor tinha para nós nessa manhã.
Eu queria que você baixasse a sua cabeça e a gente quer fazer uma oração. Enquanto isso, a gente vai preparar aqui a ceia do Senhor para a gente cear juntos, amém? Pai, nós queremos te render graças essa manhã pela sua incrível sabedoria, o seu poder e esse plano maravilhoso que o Senhor fez para alcançar cada um de nós. Apesar do Senhor estar trabalhando de maneiras diferentes em cada um de nós, o Senhor está produzindo um resultado glorioso para ti mesmo. Manifesta, por favor, a tua glória mais em nós e nos ajuda a escolher a maturidade. Nos ajuda a buscar e a pensar naquelas coisas que produzem a sua imagem em nós. Abençoa-nos ainda no restante desse tempo que nós estamos juntos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu amor, te agradecemos pela sua bondade e pela sua multiforme sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.